Salve rapaziada, tudo bem? Hoje eu tô aqui para gravar um resumo sobre o livro As Meninas, que foi escrito por Lígia Fagundes. Bem, o livro ele vai se passar em mais ou menos na época da ditadura militar brasileira. Ele se passa ali também num local que é uma escola de freiras. E aí a gente vai ter três protagonistas. A Lorena, que seria mais ou menos a riquinha que gosta de romances e tal. E aí a gente também tem a Ana Clara, que seria a mais frágil, emocionalmente falando. E também tem a Lia, que seria tipo a militante. Bem, neste momento elas estão muito preocupadas com a Ana Clara. Então, elas a convidam para o seu quarto e deixam ela sentada na cama. Então, Lia e Lorena vão para um canto e começam a discutir sobre as suas próprias vidas. Então, Lia conta sobre sua mãe e a história do caramujo, que é basicamente uma metáfora para falar do caramujo que se esconde do mundo. Esse mundo que é um mundo violento, insensível, que é um mundo cheio de raiva e ódio, basicamente se escondendo dele e vivendo bem. Aí então a gente entra com Lorena. Lorena, que apesar de sempre muito rígida, dura, ela mostra seu lado sensível e acaba mostrando a sua fragilidade em si, né? Mostrando seu lado humano e mais racional. Após essa discussão, ocorre o ápice do capítulo, que é a morte da Ana Clara. Ana Clara acaba morrendo de overdose e então, desesperadas, Lorena e Lia tomam uma decisão muito extrema, que é abandonar o corpo da amiga em uma praça escura. Elas fazem isso para que não chame a atenção dos diretores da escola, por exemplo, ou dos policiais. É nesse momento que a gente vê como elas tentam fugir da opressão e o ato de desespero extremo que elas se encontram devido à morte da amiga. Infelizmente, como vocês podem ver, a gente acabou trocando de cenário por esse motivo que vai aparecer aí. Quebrou a mesa, galera! Para aí, Léo! Para de segurar aí, Léo! Vai, tomou perfeito! Agora eu vou fazer uma análise de um trecho do capítulo 11. Agora, Lorena, desculpe, algumas pontas de cigarro que jogou em redor e levantou uma caixa de fósforos que estava ali, rolando ali, achou uma caixa de fósforos vazia, continuou o ritual de limpeza. Ela é assim. Então disse que o caramujo era um símbolo. Não é uma metáfora? Não, é o caramujo mesmo. Bem, aqui o caramujo ele vai representar a fragilidade humana diante da violência. Esse bicho, o caramujo, ele se fecha dentro de uma concha para se proteger do mundo externo. Essa concha seria o nosso isolamento. Seria quando nós nos isolamos das outras pessoas para entender os nossos próprios sentimentos e assim conseguir se sentir melhor com nós mesmos. Bom, eu sou o Gabriel e se previnam das doenças, tá? Passando álcool em gel. Bom, continuando o que o Guilherme disse, agora eu vou falar sobre a descoberta. Que o trecho se passa logo após a morte da Ana Clara, onde basicamente ela morre no quarto onde ela dividia com suas duas amigas, a Lia e a Lorena. Bom, nessa parte da história também, basicamente fala sobre as possíveis causas de morte de Ana Clara. Que, bom, basicamente fala que é por conta da overdose. Isso se deve principalmente por conta do seu amante, que ela bebia e fumava por conta dele. E também, o corpo dela exalava um cheiro frio de hortelã. Bom, agora eu vou falar sobre a reação da Lia e da Lorena. Basicamente, a Lia estava em choque e confusa também, questionando sobre a atitude da amiga. E ela queria que chamasse o médico ou a Madre Alix imediatamente para poder ajudar a amiga. Bom, em contrapartida, a reação de Lorena é uma reação onde ela está calma e perturbada. E ela sugere para Lia uma ideia, só que ela também tenta convencer a Lia a não gritar e nem acordar ninguém para não ter envolvimento com as freiras. Nessa parte do livro também podemos ver sobre o ritual fracassado, que basicamente em um ato de desespero, Lorena tenta fazer um ritual macabro, onde ela pega um saxofone e começa a tocá-lo, com o objetivo de fazer o coração de Ana Clara voltar a bater, como um relógio. Mas ela acaba fracassando nesse ritual, por isso o nome de ritual fracassado. Bom, seguindo o que eu havia dito, agora eu vou falar sobre o ritual grotesco e a fuga, onde nessa parte do livro detalha mais a ideia de Lorena
e de preparar o corpo para um ritual bizarro. E também sobre uma tentativa dela fugir do internato onde elas moravam. Bom, eu e o Guilherme vamos dar um resumo geral do que aconteceu nesses 2 últimos capítulos. Então, no capítulo 11, nós vemos o desespero que atormenta Clara, a sua morte iminente, a traição que envolve o seu amante Max, junto com a desconfiança de Lia. Nisso, gira em torno dela uma baita confusão mental, onde ela tenta racionalizar o seu pensamento e tenta se controlar. Mas esse é o seu estado onde a sua mente está mais frágil. Então, a gente vem pro ápice disso. Lorena e Lia conversam entre si sobre a situação de Clara e que está piorando cada vez mais. Então, vem a conversa focada em Lorena e Lia, onde elas se afastam de Ana Clara e então conversam sobre sua família, seus pensamentos e suas vontades, por exemplo. O plano final de Lorena é que ela pegasse o corpo de Ana Clara, levá-la para um carro, onde ela deixaria o corpo dela numa praça muito solitária, sentada, né, num banco. Porém, Lia não concorda com a sua decisão, só que aí, conforme o tempo, ela acaba concordando. Só que antes elas meio que brigaram, chamando até a decisão dela de demência, porém no final das contas ela cedeu. E basicamente é isso. E o objetivo do plano final de Lorena é que não causasse escândalo no pensionato. O trecho acaba com Lia e Lorena transportando a Ana Clara no banco de trás do carro e com basicamente um sentimento de alegria por finalmente estarem saindo de lá. Deixando o corpo na praça e o capítulo se encerra nesse momento. Elas pensam em meio que deixar a Ana Clara em um lugar sem muitas suspeitas. A opção é deixar numa praça escura, sem muita movimentação. Fazendo assim o desaparecimento normal da Ana Clara. Eu sou o Luca e eu vou falar da pergunta do vestibular em relação ao final do livro das meninas, né? Vamos lá. No final do romance As Meninas, as trajetórias de Lorena, Lia e Ana Clara se desenvolvem de forma trágica e simbólica. Considerando o desfecho da obra e o contexto em que foi escrita, analise as afirmativas abaixo. Bom, a primeira que ele dá é a seguinte. O final trágico e simbólico revela o contraste entre o mundo idealizado das personagens e a dura realidade social que as cerca. E aí, por hora, dá pra julgar, se eu estivesse fazendo vestibular, caísse essa pergunta, dá pra julgar que tá certa. Aí a segunda, a técnica do fluxo de consciência permite que o leitor compreenda com clareza absoluta todos os acontecimentos, eliminando ambiguidades. Aí eu já vou falar sobre essa. E aí a terceira, a representação das personagens simboliza a busca frustrada por liberdade e autonomia feminina em um contexto autoritário e patriarcal. Aí as alternativas são as seguintes, letra A 1 e 3, a letra A é boa, a letra B a 2 e 3, a letra C somente a 1 e a letra D todas as alternativas. Bom, só de bater o olho já dá pra ver que a 2 não tá correta, porque essa parada que inclusive você, Silvio, já tinha falado no começo quando a gente leu, que a técnica do fluxo de consciência é a mudança da voz que a gente vê dentro do livro entre narrador e personagem. Então, por exemplo, no começo do livro mesmo já tem isso. De um parágrafo ter o narrador, a gente percebe, lendo o livro, que é o narrador, e em outro parágrafo a gente percebe que é a personagem que mudou ali em piscar de olhos, né? Isso é só um resuminho da técnica do fluxo de consciência. E isso está completamente errado, porque assim, como é uma coisa que muda, eu diria que assim, como é uma coisa, como é que chama? Fluxo de consciência, é uma coisa que muda toda hora, então não é uma coisa que permite que a gente entenda completamente o que aconteceu.
Porque é uma coisa que pode estar sobre o ponto de vista de muita gente, do narrador, das personagens, dos figurantes que aparecem, de muita coisa, de muitos personagens. Então, dentre os próprios personagens principais, as três meninas, a gente consegue... a não ser que o livro dê o personagem que está falando ali, é muito difícil que a gente identifique quem é o narrador do parágrafo que a gente está lendo. Então é uma coisa que não permite a compreensão absoluta e elimina a ambiguidade. E a outra coisa que também se encaixa para essa 2 estar errada é o fator elimina qualquer tipo de coisa. Porque geralmente vestibular, a alternativa que tá, tal fator exclui qualquer tipo de contraste, tal fator tem somente essa verdade. Essas coisas, essas palavras exclusivas em alternativas de perguntas de vestibular, a maioria dos vestibulandos ignora, porque com certeza está errada. Portanto, a 1 e a 3 são as que melhor descrevem a resposta, né? E por que a 3? Porque tem uma alternativa, a letra C poderia ser só 1. Mas a 1 e a 3 é o seguinte: a representação das personagens simboliza a busca frustrada por liberdade e autonomia feminina. O livro se passa, se eu não me engano, em 1970. 1970 definitivamente não é um período de liberdade e autonomia feminina. Então, e no livro a gente presencia alguns casos assim de uma sociedade extremamente machista e autoritária. Então, a alternativa correta, letra A, 1 e 3 apenas. Muito obrigado.